Boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos iniciando então mais um trabalho maravilhoso que a Espiritualidade Maior nos apresenta. José de Mococa, nosso mentor da Casa de Caridade, que tanto nos assiste, que tanto nos vela. Aqui estamos, claro, com a permissão deste, trazendo em nosso coração sempre a vontade de melhorar, de adquirir novos conhecimentos, de estarmos através da humildade, sendo felizes, como nos dizia Kardec, só podereis ser felizes se fordes humildes, e realmente assim acontecerá se buscarmos dentro do nosso coração, sabendo que ainda estamos e temos muito que aprender, temos muito que melhorar, e o faremos, porque somos construtores dos nossos próprios destinos, temos a nossa força interior, trazemos Deus com seus atributos dentro de nós, e estaremos levando esses atributos, ressurgindo, dos momentos de dificuldade em que estejamos, ou seja, doenças, ou seja, problemas psíquicos, depressões, problemas quaisquer que seja esse, vamos superar ajudando-nos uns aos outros, como Jesus nos ensinou. Vamos nos ajudar, não tenhamos medo de pedir, não tenhamos receio de estarmos nos prontificando a receber também, porque todos nós precisamos receber, precisamos ser amparados. Se até os espíritos de luz, quando se incorporam, quando vêm através das psicografias de Chico Xavier, diz de que precisamos, e eles também precisam, de ajuda de espíritos maiores, que é o caso dos Missionários da Luz, o Alexandre, que nos mostra espíritos maiores do que ele, grandiosos, Clarencio, que mostra espíritos avatares que venham nos ajudá-los, ensiná-los. Imagina nós na nossa pequenez. Então que estejamos nesse instante aproveitando essa oportunidade, essa intuição maravilhosa e divina que eles nos dão, para que estejamos aproveitando este minuto. A gente sabe que estamos chegando ao final do ano, Estamos chegando ao finalzinho, estamos quase encerrando o ano, Chegando ainda pertinho aí do Natal, temos o Natal, e a nossa irmã Sandra, colocou para estarmos todos aqui na casa, fazendo a palestra de Jesus. Tiveram muitas palestras bonitas, teve a Priscila, palestra muito linda, maravilhosa, teve a palestra de Esmeralda, teremos mais palestras aí para frente. E hoje temos a palestra do nosso irmão Marcelo. O irmão Marcelo, graças a Deus, vem nos trazendo também muitas palestras boas, palestras elucidadoras, palestras que nos trazem bastante conhecimento, estamos aprendendo com isso, e é importante que o façamos. A gente precisa divulgar a doutrina espírita, ajudar as casas que precisam, do auxílio, precisam de ajuda, Se eu não me engano, é Viana de Carvalho, que levava ajuda às casas espíritas, Levava o auxílio a cada casa espírita, abrindo as casas espíritas que estavam iniciando-se. Isso é importante. E vamos então hoje aproveitar, porque o nosso irmão Marcelo vai falar sobre Jesus. É o que eu sempre falo, Falar sobre Jesus é algo, muito grande, mas a gente vai sempre se esforçando e consegue chegar lá, Marcelo? Fica à vontade, é nós e Deus. Tem 3 pontos aqui no que o Rafael falou, Está dando palestra fora. Primeiro eu tenho que agradecer a oportunidade, dessa casa permitir que a gente esteja fazendo alguma coisinha, Realmente é uma casa muitos trabalhadores, uma casa fantástica como aqui. A segunda coisa é a paciência de vocês para me ouvir, sempre, E a terceira é o concurso da espiritualidade. Porque sem eles a gente realmente não desenvolve, não desenrola, Acho que a gente sempre fala aqui, está mais para aquela palestra da mecanismos da mediunidade, um mecanismo mediúnico, do que efetivamente o nosso mérito. A gente não é nada, As falhas são tão grandes, tão gritantes, que é um esforço tão grande da espiritualidade para que saia alguma coisa aqui, É mais ou menos tocar uma viola com 2 cordas desafinada ainda, que é o meu caso. Então, pessoal, hoje nós vamos falar de Jesus, e falar de Jesus é sempre muito bom, Porque falar de um anjo, da magnitude de Jesus é algo prazeroso, nos remete a reflexões extremamente benéficas para o espírito, Lembra das ondas, das nossas conexões, das nossas sintonias, realmente, ao mentalizar esse anjo divino, nos coloca num outro patamar, Tamanha a grandiosidade desse espírito.
né? O simples fato de a gente se conectar rapidamente a Ele já nos traz aquele bem-estar, né? Aquela energia, né? Que Ele nos eleva. Então é nesse intuito que a gente vai tentar fazer essa conversa. E a base, né, da palestra de hoje foi extraída do Caminho da Luz, né? Como eu te falei, a gente não traz nada aqui próprio, a gente sempre traz alguma coisa que alguém escreveu, né? A gente não é nada. E aí eu estudei um pouquinho o Caminho da Luz ali, né? Falei, puxa, como é que eu vou falar de Jesus? Eu falei, poxa, a questão, né, da passagem de Jesus pela Terra é grandiosa, né? Realmente ali são fatos, né, que a gente ficaria horas e horas ali falando, né? Mas é importante a gente lembrar, né, que por mais que seja grandiosa essa passagem de Jesus, ela foi apenas uma passagem na evolução humana. Jesus está com a gente há muito tempo, né? Desde a criação do planeta Terra e até hoje ainda, né, influenciando através de todo o seu conhecimento, do seu poder, influenciando a evolução humana, através de acontecimentos que às vezes para a gente parecem catastróficos, parecem injustos, parecem acontecimentos, né, dignos do caos. Mas quando a gente lê a Caminho da Luz, eles fazem com que a gente reflita nesses acontecimentos. A gente vai ver que nada é por acaso, que todos os acontecimentos da história, da modificação das geografias, da modificação do poder, das economias, das riquezas, tudo isso tem um porquê. Tudo isso tem, na verdade, um objetivo divino de o quê? Fazer com que a humanidade evolua, amadureça, que ela realmente progrida, coletivamente falando. Não falamos aqui das evoluções individuais só, mas das evoluções coletivas. E o Cristo, na sua sabedoria, na sua grandiosidade, ele mobiliza recursos infinitos através da sua estrutura divina para que a gente possa caminhar, para que a gente possa evoluir. Então o Caminho da Luz é um livraço, gente, mais um livraço, né, que realmente faz com que a gente reflita em tudo isso. E nesses estudos eu fiz uma anotação aqui que saiu, né? Jesus sempre foi um grande mestre, sempre foi, né? Maestro da evolução humana, não somente auxilia na organização do berço do desenvolvimento da Terra, como também através de múltiplos planos de evolução, organiza a marcha humana rumo ao seu amadurecimento. Isso aqui foi uma anotação que eu fiz durante a leitura do livro, né? Então, olhando para essa história, né, a gente vai voltar um pouquinho no tempo de novo e vai lembrar da própria formação da Terra, né? No universo existe um conjunto de espíritos crísticos, né, um conjunto de almas do gabarito de Jesus, que são incumbidos da evolução dos planetas. Isso quem trouxe foi o humano, está lá escrito, né? E esses espíritos, né, cada um se apropria de uma coletividade, e Jesus, né, ele se apropriou do desenvolvimento da própria Terra. Então, desde a formação das nebulosas, Jesus esteve ali atuante, né, organizando todas essas energias, a consolidação das matérias, a organização do planeta, para que o planeta Terra pudesse realmente se surgir como um planeta efetivamente falando. A própria criação da Lua, né, auxiliou também na formação desse astro, porque esse astro a gente sabe pela ciência que ele tem um papel importantíssimo na própria atmosfera terrestre, na natureza, no comportamento das marés. Então tudo existe um porquê, né? Então esse mestre ajuda a Terra realmente a existir efetivamente como um planeta, e a partir disso trabalha na organização da vida para que nela pudesse existir. Então falamos aqui de uma engenharia biológica, né, orquestrada por esse anjo divino, logicamente, né, com vários outros trabalhadores que fazem parte, obviamente, da estrutura de Jesus, e através da sua coordenação ele começa realmente, né, a fazer com que a vida biológica comece a existir na Terra, e com isso a progressão dos espíritos que haveriam de vir para cá para fazer a sua marcha evolutiva, né? Então Jesus, né, e também através de seus auxiliares, né, ele organiza essa vida. Eu estou pulando, gente, dando saltos e saltos aqui na história, saltos gigantescos aqui, apenas como marcos. A gente não vai explorar naturalmente cada fase dessa, que seria 2 ou 3 palestras sozinhas para poder explicar cada coisa que a gente está falando aqui. Mas a vida biológica então se estabelece na Terra, né? Os animais começam a existir, eles evoluem, né? E naturalmente os espíritos que ali estão animando essa matéria toda, e a vida começa a andar,
esse anjo divino segue influenciando esse modo de vida para que a inteligência ela possa ir se desenvolvendo, para que ela possa ir despertando, e então surge o homem, né? Em determinado momento o homem surge. Dizem que é aí que a bagunça começou, né? Até então estava tudo bem, né? E aí que começou todo o problema, né? Mas a verdade, o homem então, ele começa a existir, e com ele também o despertar da sua inteligência, né? E Jesus, novamente, ele segue influenciando, ele segue impulsionando este homem para que ele siga realmente despertando, amadurecendo e cada vez mais tomando conta das suas faculdades intelectuais, para que ele comece efetivamente a usufruir do seu próprio livre-arbítrio, para que ele comece de fato as suas experiências, porque na verdade Deus não quis criar robôs programados, né? Para que ele na verdade já nascesse evoluído, já nascesse em adoração divina. Deus na verdade quis que essa vida se desenvolvesse para que através dos múltiplos caminhos das experiências, pelos múltiplos caminhos das próprias escolhas, estivesse ele chegando sozinho aos caminhos da evolução, para que ele pudesse realmente ali, já consciente, né, do erro, consciente da dor, consciente dos enganos, das ilusões, ele realmente despertar e tomar conhecimento de todo o potencial divino. Então Jesus se incumbiu exatamente de fazer com que o homem se desenvolvesse nesse sentido. E aí, ele começa, nesse desenvolvimento, né, todo, ele vai forçando o homem realmente a sair daquele estado, né, de animal irracional, começa a buscar a sua própria subsistência, ele descobre a agricultura, vai sendo incentivado por espíritos realmente a produzir o próprio alimento, ele começa a se organizar em sociedades, né, começa realmente a ter uma organização perto do que a gente conhece hoje como uma sociedade. A gente vai ver mais adiante o que se torna isso, né? Então, os primeiros movimentos de organização social, eles passam a existir. E como é que isso aconteceu? Sozinho, pelo acaso, que o homem foi descobrindo? Não, na verdade, tudo isso foi sendo conduzido, tudo isso foi sendo planejado, tudo isso foi sendo orquestrado, organizado, né? Exatamente por grandes almas, né? Para que esse homem pudesse ir caminhando, assim como um bebê, né, que vai engateando e começa a poder andar, né? Então as primeiras sociedades foram surgindo, elas começaram a existir. Então, e aí com isso começaram a existir o quê? As relações de poder, né? Porque na verdade é da natureza do homem, né? Ele realmente se organizar de alguma forma, né? E às vezes acaba exagerando na questão do poder, né? E aí começam a existir as primeiras civilizações. Então vamos lembrar aqui da Índia, vamos lembrar aqui também do Egito, né? E nessa época também existia um outro planeta que todo mundo aqui já ouviu falar, né? Que um planeta um pouco distante da Terra, chamado Capela, né? E ali existiam alguns espíritos, né, que realmente ficaram para trás, né? Insistiram no erro, insistiram nas falhas e acabaram não evoluindo, né? E Jesus patrocina então a vinda desses espíritos para a Terra, para que eles pudessem evoluir. Ele falou: não, vocês têm que evoluir também. Só que é o seguinte, eu vou te dar uma nova chance para você possa evoluir, e ao mesmo tempo você vai ajudar também aos irmãos da terra que você vai estar habitando ali, você vai ajudar a fazer com que eles também se desenvolvam. Então o mecanismo da lei operou sob a influência de Jesus, e esses espíritos vieram para a terra, e é a história que todos nós já conhecemos, né? Então realmente eles trouxeram muitos conhecimentos para a terra, que era impossível para um homem praticamente, né, primitivo ainda, adquirir. Conhecimento sobre a astrologia, conhecimento sobre a física, conhecimento sobre a matemática, conhecimento sobre as arquiteturas. Então, até hoje a ciência estuda isso, para entender como é que isso pode ter acontecido naquela época, dado, né, a pouca evolução. Se a gente voltar aqui na história, estamos falando aqui de 10 mil anos, mais ou menos, de inteligência humana. Não é muito, né? Inteligência ou desinteligência, né, Rob? A gente pode falar ainda, mas se você pegar esses 10 mil anos, é nada. É nada frente ao conhecimento apresentado naquela época, né? E essas sociedades, elas já apresentavam conhecimentos que extrapolavam e muito mesmo conhecimento providencial, né? Elas já traziam, essas sociedades apresentaram conhecimentos sobre a divindade, apresentavam conhecimentos sobre a reencarnação, apresentavam conhecimentos até mesmo sobre o corpo energético, apresentavam conhecimentos que transcendiam, aliás, até hoje, né, para muitas pessoas, o conhecimento empírico, né? Mas por que isso? Exatamente por conta desses espíritos que vieram, né, para a Terra sob o patrocínio de Jesus, né?
E aí a vida anda, né? Então, essas sociedades, como todas as sociedades que a gente vai ver, elas entram em decadência, elas na verdade têm o seu apogeu e na verdade elas caem, a vida segue andando, né? E Jesus sempre mandando precursores para a Terra, para que a humanidade pudesse ir recebendo esses conhecimentos, recebendo essas instruções e pudesse se adiantar, pudesse na verdade caminhar, né? Dando saltos aqui na história de novo, né? A gente vai falar um pouquinho aqui de Moisés, né? Então do Egito ali, né? Que na verdade escraviza o povo hebreu, né? A gente já sabe da história. E esse povo hebreu sofre, né? Porque é escravizado exatamente pelo povo por muito tempo. E Jesus decide mandar alguém para poder ajudar o povo. Precisa ajudar aquela turma toda lá, né? Aquela turma lá, ela tem princípios, ele tem potencial. E eu vou fazer dessa civilização, deste povo, ao precursores do próprio conhecimento divino, né? Então envia Moisés. Moisés vem aqui da história, né? Do povo egípcio, né? Ele se torna então libertador do povo egípcio, né? Do povo hebreu, na verdade, né? Recebe, né? Os 10 mandamentos sobre, né? Um mecanismo mediúnico, né? Esses 10 mandamentos vêm organizar, né? As relações sociais da época, que estavam na verdade ficando, né? Violentas, uma relação de amor e ódio, uma relação, né? Muito bruta. Então, os 10 mandamentos, ele vem, né? De uma forma antecipada ao evangelho que vai surgir depois, trazer essa organização, né? Moisés então realmente consegue, né? Tirar o povo hebreu, né? do domínio egípcio, né? E ali surge ali o povo judeu, na verdade, né? Então esse povo vai dar origem a um novo povo. E aí a esperança divina, providencial, era que esse povo realmente, sob a influência de Moisés, né? Tivesse, na verdade, se destacando, espiritualmente falando. Mas a história mostra que não, né? Infelizmente esse povo, por mais organizados que foram e ainda são até hoje os judeus, né? Acabaram sendo tomados pelo orgulho, né? E não admitiram o próprio cristianismo, né? Então mais tarde a gente vai ver essa história. Então Jesus, né? Influenciou esse povo e na verdade isso não teve um avanço, né? Teve um avanço, mas não foi o avanço esperado, aguardado pela providência. A vida anda, né? E a gente vai encontrar ainda, né? Na Índia, né? Sendo fonte, né? De várias filosofias e várias religiões. Então Jesus permite ali que aquele conhecimento se estabeleça na Índia, né? com espíritos vindos de outros planetas, trazendo conhecimento que realmente no planeta Terra ele não existia, né? E a partir deste conhecimento, né? Várias outras religiões, várias outras filosofias tiveram origem. Até conversando em casa, minha esposa falou: eu não acredito que assim foi. Da onde que vem então o conhecimento, né? Na verdade não existia, né? Conhecimento divino, né? O conhecimento da reencarnação, da questão até da reencarnação, mesmo que conhecimento primitivo, esse conhecimento de fato não existia. Metempsicose, né? Tudo bem que eles acreditavam que as pessoas reencarnavam, né? Como animais, mas já era um conhecimento, percebe? Já era, ainda que rudimentar, né? Alguma expectativa de que a vida não acabava com a morte do corpo, porque o espírito na verdade era um neófito, ele era um aprendiz, era um viajante do tempo, e ele voltava para a Terra. Já era algo importantíssimo, né? Então o conhecimento que Jesus, né? Permite ser semeado na Terra, então ela existir. Mas a vida anda, né? Então a gente vai ver que essas civilizações também, no ciclo, ela acaba, né? Tendo o seu apogeu depois do seu declínio, apesar que ainda existe, né? A Índia ainda existe, né? A Índia não deixou de existir. E aí Jesus então passa a mandar para a Terra vários e vários emissários, vários precursores, né? Nós vamos encontrar Sócrates, vamos encontrar Platão, vamos encontrar a civilização da Grécia, vamos encontrar em Atenas realmente conhecimentos também muito avançados para aquela época, né? Filosofia ali despertando, né? Realmente Sócrates, né? Realmente não foi suplantado na sua filosofia, né? Grandioso, mas foi um precursor divino. Jesus também, né? Falou: bom, Sócrates, vai lá, vê se você conta essa história para eles, vê se essa turma desenvolve, vê se na verdade eles vão adiante, né? Para ver se realmente eles começam, né? A serem mais equilibrados, serem mais harmoniosos, mais fraternos, né?
Mas o que a gente vai encontrar em Atenas e Grécia foi exatamente o contrário, né? Na verdade, tinham um conhecimento vastíssimo e muito avantajado sobre as outras civilizações de outras cidades, mas acabaram também, né, se perdendo no egoísmo, no orgulho, né, na descrença e, na verdade, também não conseguiram, né, atingir o objetivo que lhes fora dado, né? Então, a providência divina agiu, né, permitiu que o conhecimento ali se estabelecesse, né, mas não teve efetivamente, né, aquele objetivo realmente, aquela nota 10, né? Mais um pouquinho a vida anda, né? E a gente vai encontrar então em Roma, né, mais uma vez, a providência divina agindo, mais uma vez a providência divina, né, fazendo-se presente através de Jesus. Para quê? Para que se houvesse um Estado que fosse capaz de organizar as relações sociais e públicas da época, porque as sociedades, as cidades, elas estavam, na verdade, né, se proliferando, mas sem uma organização. A violência, realmente, a brutalidade era o que valia, não existia, na verdade, leis promulgadas, não existia uma organização efetiva, né, jurídica, para que as relações fossem minimamente, né, organizadas, né? Então Jesus permite o estabelecimento, né, de Roma, e aí esses cidadãos romanos, né, imbuídos também, né, da evolução maior do que das outras cidades, né, eles estabelecem realmente muitos avanços para aquela época, né? A administração pública, o direito de hoje, o direito, né? Vai no juiz, o Código Penal hoje, a base dele é romana. Então ele estabelece o direito romano, né? A administração pública, os governos, né? A própria instituição política que hoje nós conhecemos, né? Governadores, senadores, vem deste tempo. Então realmente Roma traz um avanço muito grande para aquela época, né? Assim como quando a gente olha hoje para os Estados Unidos, né, que realmente é um país que teve uma contribuição importante, a gente vai ver isso lá adiante, Roma teve para aquele momento da história o mesmo papel. E o objetivo, conta inclusive o Caminho da Luz, que o objetivo era realmente ter um Estado único, porque existiam muitas disputas naquela época, muitas tribos praticamente que batalhavam entre si por conta de poder, por conta de domínio, por conta de terras, por conta, enfim, de uma série de situações. Então, Jesus permite o estabelecimento, ele influencia o estabelecimento de Roma, né? É estabelecido então o Império Romano nessa época, né? Cujo papel principal de Roma era de fato a organização, né? Das relações entre os seres humanos na época, né? E de fato muito progresso existiu, né? Na agricultura, na política, no direito, em vários setores. No entanto, Roma, né, se perdeu mais uma vez também no seu objetivo de existência. Nós vamos encontrar em Roma o quê? Nós vamos encontrar em Roma o egoísmo, a vaidade tomando conta dos poderosos, né? Aquele desejo de domínio cada vez maior, né, se fazendo valer, a violência, né, as injustiças acontecendo de uma forma realmente escandalosa, né? Então o Império Romano, ao invés de ter sido realmente, né, o consolidador da evolução na época, ter se estabelecido realmente como uma cidade referência, acabou se tornando um país, né, um império extremamente dominante, violento, bruto, né, e acabou perdendo um pouco, né, perdendo em muito, né, a sua razão de existir, né. Foi então que esses espíritos críticos, pela segunda vez, né, se reúnem próximo à Terra, né, falam, olha, a gente precisa resolver essa parada aqui, né? Eu estou brincando aqui, porque deu ruim, né? A coisa era para ir para um lado, mas os homens conseguiram estragar uma coisa que era para ser boa e a gente precisa resolver, né? Então se decide, esses espíritos, pela vinda de Jesus na Terra, né? Pô, Jesus, vai ter que ir lá pessoalmente, porque você já mandou tanta gente lá e a coisa não foi, você precisa ir agora, você precisa mostrar alguma coisa diferente para esse povo, para que ele possa realmente despertar e avançar. E que as suas lições, elas fiquem efetivamente no planeta Terra, de uma maneira tal que através dos tempos, esses seus ensinamentos se tornem um centro conversor, né, de almas, de espíritos, rumo ao progresso. Tá? Então Jesus, naturalmente, todo mundo sabe da história, aceita esse desafio, aceita essa missão, tá? Se prepara, imagina um espírito, a grandiosidade de Jesus,
capaz, né, de organizar um planeta, capaz de organizar a vida biológica desse planeta. Portanto, ele conhecia a intimidade da estrutura biológica, química e física da Terra, ao ponto de poder organizá-la. Ele realmente, né, vem à Terra num corpo físico para poder realmente ensinar a humanidade. Esse esforço por si só é de um sacrifício, de um empenho tão grande, que mais ou menos, para a gente ter ideia aqui, mais ou menos se a gente for querer ir lá numa escola de samba da Vai-Vai e pedir para todo mundo ficar quieto e ler uma lição do Pão Nosso. Para o samba que eu vou ler. Claro que isso aqui, o que eu estou falando é rudimentar, chega a ser grosseiro o exemplo, né? Mas é mais ou menos isso, né? Realmente um espírito daquela grandiosidade, ele realmente incorporar novamente um corpo físico extremamente limitado para poder realmente se comunicar com a humanidade. E a partir daí então, esse espírito ele chega na Terra, tá? Através da manjedoura, sabemos todos a história, não vamos aqui explorar isso, né? E de fato, né, começa a operar, a trabalhar na humanidade através dos seus exemplos, né? Então, através dos seus ensinamentos, né, ele vem aqui realmente explicar à humanidade, aos homens daquela região. Note, ali já existiam milhares e milhares, centenas, dezenas de seitas. Na verdade, a religião naquela época era motivo de poder e vaidade. Portanto, aquele que sonhava, aquele que via, aquele que profetizava, ele tinha um status social extremamente alto, ele era reconhecido por tal pela própria sociedade e tinha um poder de status. E vem Jesus, ao meio de todos esses profetas, esses religiosos, trazer uma novidade para eles, falando: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Aquilo foi um escândalo. A segunda parte que ele vem também quebra, né, todo um conhecimento e algo que estava estabelecido, fala assim: olha, ame o seu próximo como a si mesmo, e a Deus sobre todas as coisas. Todos somos iguais. Aquilo escandalizou todo mundo. Então, na verdade, ele começa a enfrentar a fúria social, a incompreensão e a ignorância, que ele já sabia de antemão que ia enfrentar. Na verdade, ele não veio aqui, não sabia que ia encontrar o que encontrou. Ele sabia de há muito o que ele ia encontrar, mas ainda assim ele se submeteu, ele se sujeitou, né? Para fazer uma piadinha aqui, a brincadeira, ele só conseguiu fazer isso porque ele não estava casado, senão não ia conseguir, porque a mulher ia deixar ele sair para pregar na sinagoga, né? Ele falou: não, eu aceito tudo, mas casar não. É brincadeira, gente, para dar uma descontraída. Mas sim, mas brincando, Jesus realmente aceita essa condição. Ele sabia que ia ficar sozinho, tá? Ele organiza os discípulos. Os discípulos, na verdade, foram selecionados por ele através do potencial que eles poderiam oferecer, mas não se tratavam de espíritos altamente iluminados. Na verdade, eram espíritos que tinham o potencial da iluminação. Esses espíritos, então, eles realmente se engajam a Jesus e começam o trabalho com ele, começam a operar com ele, mas traziam para si as inferioridades, né? Vamos encontrar Pedro, né? Aquele sujeito mais de um conflito, né? Enfim, cada um com a sua questão pessoal. Aí Jesus, na verdade, ele realmente, né, traz esse conhecimento até então que chega realmente o martírio, né? Ele é preso, ele é realmente, né, aquela questão toda de Judas, ele realmente é preso, ele é condenado pelo poder religioso não romano, porque o romano, com Pôncio Pilatos, ele lava as mãos, tá? Não posso fazer mais, ele não deve nada. Não, mas tem que deixar preso, mas ele não deve nada, então eu lavo minhas mãos. Quem que você quer soltar? Solta Barrabás. Foi isso que a humanidade escolheu, tá? E prenda Jesus. Mas por quê? Porque a humanidade da época, não vamos esquecer que éramos nós, tá? Todos que eu falei aqui, a gente estava lá em todas as épocas. A humanidade da época, o que ela queria ver? Ela queria ver o amor, ela queria ver as manifestações de carinho? Não. A humanidade daquela época queria ver o quê? Queria ver sangue. Ela queria ver o bicho pegar, né? Então, ao escolher Barrabás, não é que ela não quis Jesus. Ela queria que Jesus descesse de lá e que a coisa pegasse fogo. Só que Jesus não fez nada disso. Ele não se queixou uma vez só dos martírios. Ele sofreu tudo. Porque falou assim: não, eu preciso aguentar isso daqui, porque é por aqui que eu vou ganhar o jogo. Porque todos os outros que vieram não foram por esse caminho. E não deu certo.
E Jesus aguentou. E Jesus então, na verdade, parte da terra, não é isso? Deixa o seu corpo físico da terra, mas deixa um legado gigante que a gente vai ver que vai sendo consumido ao longo da nossa trajetória. Esses ensinamentos, esse conhecimento divino, não é isso? Mas deixa esse legado. Os apóstolos então seguem com a sua missão, eles se engajam ainda mais com o conhecimento, com o cristianismo, né? Segue operando, um a um vão sendo perseguidos, mortos pelo poder romano, mas aí Jesus falou, peraí, está faltando coisa nesse tempero, que esses apóstolos não estão conseguindo levar essa mensagem. Então mais uma vez Jesus vai até uma pessoa que ele fala, não, tem um cara aqui que eu sei que vai conseguir levar essa mensagem longe. Ele vai até quem? Ele vai até Paulo, né? Então não era Paulo, Saulo, né? Vai até Saulo, que perseguia os cristãos naquela época, mas ele na verdade perseguia porque ele achava que aquilo era certo a se fazer. Então Jesus vai até ele e fala assim, agora o projeto é contigo, agora a questão é com você. E na porta de Damasco, Saulo tem a visão, né? Ele na verdade desfalece, né? Ele fala, por que me persegues? Ananias vem então, a pedido de Jesus, que mais uma vez se manifesta e fala, vai lá e cuida agora dele, porque o projeto é com ele. Então Saulo se converte. Isso, Ananias vai lá, recebe com certa desconfiança, porque puxa, esse cara é apedrejador de cristão, o que ele está fazendo aqui? Mas Jesus fala, confia que eu sei o que está fazendo. Acho que Ananias falou, você tem certeza? Pode ir que eu tenho certeza. E aí Saulo se converte, se torna um dos mais importantes apóstolos de Cristo, porque ele leva a mensagem de Cristo a lugares que os apóstolos não conseguiam levar. Ele funda a igreja, ele troca as cartas de amor com as igrejas, realmente ele leva, graças àquela sua condição, né, de apóstolo férreo, ele cumpre a missão. E Paulo então cumpre o seu destino na terra, não é isso? E então, aos golpes de espada, ele desencarna, não é? E a vida avança. E agora, esse evangelho, ele existe. Não adianta tentar matar, ninguém consegue. Os próprios judeus que assim o tentaram, os romanos que assim o tentaram, não conseguem mais apagar essas lições. Nem o próprio Jesus, se viesse hoje para dizer que estava tudo errado, não conseguiria mais. Porque as verdades que ele colocou ali foram tão grandiosas que aquilo vai modificar o cenário da vida por toda a eternidade. A vida continua andando, Roma continua existindo. Jesus não abandona a terra, ele não some, ele não desaparece. O projeto que ele estabeleceu para a humanidade ainda segue, ainda continua, né? E Roma, perdida no seu objetivo, né? Na sua missão, o que ela começa a acontecer com Roma, né? Ela começa a encolher, ela começa, na verdade, a se desorganizar, né? E quando chega lá, aí a partir de, pulei um pedacinho, e a partir da partida de Jesus e de Paulo, surge uma categoria de religiosos que são os cristãos, que tamanha é a fé que eles têm, começaram a ser perseguidos pelo poder romano. E aquela tentativa do poder romano de exterminar o conhecimento cristão, ele foi totalmente ao contrário, porque quanto mais morria cristão nos ciclos romanos, aos golpes da espada, sobre as feras, mais os próprios romanos vendo aquilo, falaram assim, espera um pouquinho, mas que fé que é essa? Que fé que é essa que faz uma pessoa marchar para um leão, não reclamar e morrer bendizendo a alguém, perdoando o seu algoz? Então o que Roma pretendeu fazer para acabar, e os judeus para acabar com o cristianismo, saiu pela culatra, aconteceu exatamente o contrário. Mais adeptos começaram a surgir, mais adeptos começaram a querer entender quem é esse Cristo, quem é essa pessoa que faz essa mágica, que transforma as pessoas. Percebe que o projeto, ele começa a tomar corpo, né? E quando foi mais ou menos em 600, a Roma já vivia muitos problemas, né? Então, vem Constantino, né? O imperador romano, e estabelece que a religião do Império Romano passasse a ser o cristianismo. Falou, olha,
religião, não tem mais jeito. Corremos 600 anos desse troço, não dá, agora a religião vai ser cristã. Né? Só que aí, né, os planos divinos eram para que o cristianismo realmente, né, operasse a transformação de todos. No entanto, o poder é um bicho que acaba com o homem. Né? O poder é uma coisa que na verdade, ele seduz a humanidade. E ao invés de o Império Romano realmente se tornar, né, um império de paz, de harmonia, de equilíbrio, com o cristianismo, aconteceu exatamente o contrário, infelizmente. O poder se apodera do cristianismo, usa o cristianismo para fazer o mal, para perseguir e para estender o seu poder, e infelizmente os novos cristãos, então, depois de Constantino, passam a perseguir as outras religiões. E infelizmente, né, o projeto naquele momento ele é interrompido. Mas Jesus não desiste, Jesus não desiste, né? Não perdi a parada ainda não, vamos continuar, né? Vamos continuar, segue o jogo, né? E de fato Roma caminha, depois na verdade Roma se divide em 4 impérios, não vou entrar aqui nesse detalhe, ela se enfraquece, né? E a maneira que ela vai se enfraquecendo, ela vai recuando do seu poderio, onde ela ocupava ali a Europa, ela ocupava parte da África, ocupava parte da Ásia, né? Ela estendeu realmente os seus braços, né? E a maneira que ela foi recuando, países foram surgindo, organizações que até então, né, estava todo mundo sob o domínio romano. Opa, os romanos não estão aqui, agora vamos nos organizar aqui e vamos estabelecer novas regiões, né? Então países foram surgindo, né? Reinos foram surgindo, dezenas de reinos, né? Mais tarde a gente vai entender um pouquinho lá na Europa, e esses reinos cada um foram se organizando, né? Quando chega no ano de 607, aí esses países se reúnem e falam assim, bom, e a religião continua existindo, né? Então no concílio de Marsella estabelece o primeiro Papa, fala, não, vamos estabelecer um Papa aqui, porque isso aqui está ficando difícil da gente poder organizar, a gente precisa ter uma unidade, né? Se a gente não tiver uma unidade aqui, nós vamos morrer, né? Os católicos, né? E é aí que nasce o catolicismo nessa época. Então, esse movimento que surgiu aqui deveria ter sido, na verdade, para poder manter o cristianismo redivivo, manter a chama divina do amor, da fraternidade, da bondade, da caridade, da fraternidade. No entanto, ele foi usado pelos homens exatamente para fazer o contrário, para poder fazer a manutenção do poder, fazer a manutenção da brutalidade contra os mais simples, os que menos podiam, né? Então, 607 estabelece esse papado, e aí se fala em 1260 anos de sombras, que foi exatamente o domínio da igreja, né? Então, durante esse período todo de 1200 anos, né, os homens, nós fomos sujeitos, né, exatamente a esse regime do catolicismo, que do lado, principalmente oriental, né, ele fez com que mergulhássemos na ignorância. Mas, fazendo uma reflexão desse período, chamamos de Idade das Trevas, eu chamo de dormitório do Espírito, porque não fosse ele necessário, ele não existiria. Não fosse ele algo que agregasse alguma coisa para a história, amadurecimento e avanço do Espírito, ele não estaria ali, gente. Nada acontece sem a permissão divina, nada acontece sem os planos de Jesus. Então a gente fala, mas a igreja atrasou e retardou. Não, nós estávamos naquela época, o bambu demora muito tempo para poder crescer. Por quê? Porque primeiro ele finca as suas raízes. Então a gente precisava mergulhar em 1260 anos de experiência, das mais variadas possíveis, para que a gente pudesse, na verdade, depois a gente fazer um arranque desta evolução. E o que são 1000 anos perante a eternidade? Nada. 1260 anos passam, foi estabelecido tribunais inquisitórios, perseguições, enfim, de tudo aconteceu naquela época. No entanto, Jesus jamais abandonou o homem, mandou emissários diversos durante esse período. Um deles foi o próprio Francisco de Assis, que Jesus manda e fala, vai e ensina novamente aquele povo que é a humildade. Vai, trabalha com afinco e demonstra, pelo exemplo, o que é de fato o cristianismo, porque eles estão se esquecendo, eles estão perdendo.
O Papa imagina que ser cristão é ostentar as riquezas e o domínio. E toda aquela estrutura religiosa foi formada, aquilo estava sendo inócua, não servia mais para nada. Então Jesus começa a mandar esses emissários. Joana d'Arc foi uma delas também. E vamos encontrar tantos outros ao longo dessa história que tentou patrocinar alguma modificação. Mas como tudo na vida tem ciclos, como eu já falei aqui, o livro nos mostra, o ciclo também da igreja nesse formato também estava morrendo. Né? E aí, quando chega mais ou menos em 800, a gente vai começar a encontrar o renascentismo acontecendo. Por quê? Porque as relações começaram a mudar. O próprio feudalismo, né, que, puxa gente, quem conhece mais de história aqui do que eu, pelo amor de Deus, me perdoe pela simplicidade. O próprio feudalismo estabelecido para que as almas pudessem aprender no campo, com a agricultura, os valores do trabalho e da simplicidade, isso foi a providência que assim o fez, ele também começava a terminar. Então, com o renascentismo, as pessoas começavam a pensar. Existia uma liberdade, existiam pessoas responsáveis para que isso pudesse acontecer. Tá? E também teve um outro fato que começou a acontecer, que mudou muito a questão do poder feudal. Com as fim das guerras cruzadas, porque durante esses 1200 anos existiam as guerras cruzadas, né? Os papas, os poderosos da época queriam tomar Jerusalém, né? E Jerusalém é um terreno até hoje de disputas religiosas enormes. Então, em uma dessas guerras, por fim, eles encontram um cara chamado Saladino. O Saladino, né, ele vai lá, ele ganha do exército católico, na época, é o Leão, não vou lembrar agora, esqueci o nome, é tanto rei, né, que a gente vai lembrando, né? Ele ganha essa batalha e, de fato, se apodera de Jerusalém. Só que ao fazer isso, o exército não perde apenas a batalha, eles perdem a guerra, porque os senhores feudais que enviavam esses exércitos, ao perder essa guerra para Saladino, eles perdem também o seu prestígio perante os seus súditos. E perdendo esse prestígio, eles perdem também o seu reinado, o seu poder. Então percebe que a vida novamente começa a tomar uma nova configuração. As pessoas começam a se perguntar. Outros acontecimentos patrocinaram o pensamento livre e o questionamento de tudo. O renascentismo passa a existir sob o patrocínio de Jesus e dos grandes espíritos. Pessoal, nada do que eu falei até aqui, absolutamente uma vírgula desses acontecimentos foram casualidades. Todos eles foram influenciados pelo poder de Jesus. Note, ele ajudou o mundo a existir, ele veio pessoalmente na Terra, ele continua influenciando o desenvolvimento divino, o desenvolvimento da humanidade. Né? E aí surge um outro cara também, né? E vem questionar lá no século XIII, né? Aí ele vem questionar exatamente a igreja, né? Esse aí a gente sabe quem é, o Martinho Lutero. Falou, peraí, não estou entendendo aí, como é que é? Eu tenho que pagar um pedacinho do céu? Eu tenho que pagar para perdoar meus pecados? Quer dizer, você tem privilégio e eu não posso ter? Então Martinho Lutero começa a questionar muito, né? Esse poderio católico. Essas relações, elas começam novamente a se modificar. A religião, né? As pessoas que até então seguiam exclusivamente o catolicismo, começam a ter novas religiões. O próprio protestantismo começa a existir sob a influência de Jesus. E Martinho Lutero foi um espírito enviado para este fim. Não vamos aqui falar, não, mas é porque o Martinho Lutero não é espírita. Não, ele teve a sua finalidade. Ele foi enviado para fazer exatamente o que ele fez. E depois de Martinho Lutero, a gente vai encontrar a igreja anglicana surgindo, vamos encontrar outras igrejas de diferentes linhas religiosas também aconteceram na humanidade. Então a igreja católica até então tinha um poder absoluto sobre a humanidade, ela começa a perder esse poder. Né? E graças a esse conhecimento, que a providência divina começa a permitir existir na Terra, né? O conhecimento científico, outras civilizações até então, né? Completamente apagadas, a Inglaterra, a França, né? A própria Alemanha, né? Aliás, a Alemanha, ali ficam os germânicos, né? Os germânicos foram os que derrotaram a própria Roma lá atrás, mas essa é outra história, né? Então, a França começa a ter esse papel importante, a Inglaterra começa a ter esse papel importante na questão da descoberta científica, sob o impulso da providência divina, né?
e muitas descobertas são feitas. Descobertas essas que até então, segundo a orientação católica, eram tidas a conta de bruxaria. Muitos cientistas, muitos estudiosos, muitas pessoas morreram por causa disso, durante os tribunais inquisitórios. Tudo isso foi necessário, né? Mas espera um pouquinho, então era necessário todo mundo morrer? Não, estou dizendo que a lei fez com que essas pessoas morressem, mas eu digo que o contexto primitivo que a gente se demorava, esses acontecimentos acabavam sendo de uma forma em que pese chocar hoje a gente, era no contexto, isso acontecia porque era resultado da civilização daquela época. Mas voltando então, a questão da França, a questão da Inglaterra, a questão da Alemanha, a questão da Europa, né, que já tinha se organizado por conta de um outro cara chamado Carlos Magno, que foi enviado pela Providência para poder organizar a Europa, porque a Europa não existia naquela configuração. A Europa mergulhava antes de Carlos Magno em batalhas diárias sobre territórios. E Carlos Magno aparece, enviado divino, vai lá e organiza a Europa no que a gente hoje conhece. Claro, já teve algumas movimentações, mas no que hoje a gente conhece. Mas voltando à França, à Inglaterra, ela começa então, né, ter um papel relevante na história da humanidade, com grandes descobertas, grandes nomes apareceram dali, né, grandes cientistas, e também tivemos um outro, né, logo 2 meses antes, inclusive, do coronamento lá, do Napoleão Bonaparte, dominava, né, botou o terror, né? Napoleão Bonaparte era para ter, também foi enviado pela Providência, era para organizar a parada, mas botou o terror geral, se perdeu. Ele, 2 meses antes de ser coroado na igreja de Notre Dame como imperador romano, nascia uma pessoa que todo mundo aqui conhece, é o nosso querido Kardec, também enviado divino. Foi Kardec, vai até na hora de levar uma novidade lá. Olha, já tentei por Grécia, já tentei por Atenas, já tentei por Roma, já tentei, enfim. Olha, vai lá e vai falar uma coisa diferente, que agora, à luz de novo questionamento que existe na França e na Europa como um todo, as mentes estão acordando, elas estão despertando, elas já não aceitam mais o dogma católico. Esse terreno está fértil para novos conceitos. Então envia Kardec uma legião de espíritos para que pudesse realmente trazer o espiritismo ao seio da humanidade e fazer com que a humanidade desse mais um salto, desse mais um passo nesse conhecimento que começou lá atrás. Então, esse projeto, novamente, essa outra fase desse projeto, sob o impulso de Jesus, de grandes espíritos, ele acontece, não vamos falar aqui exatamente do espiritismo, mas ele traz realmente, né, o que nós já sabemos, né, novos conceitos de vida, né, de relação entre as pessoas, nos apresenta a reencarnação de uma outra forma, nos apresenta manifestações que acreditávamos até então, né, como questões de bruxaria, e de uma forma racional, nos apresenta o espiritismo isso como um mecanismo, né, completamente razoável, e mais um grande passo é dado, né, no caminho da humanidade. E a humanidade segue avançando, ela segue realmente, né, redesenhando as suas geografias, e as aulas, durante todo esse percurso, sobre esse manancial de amor, de conhecimento, legado de Jesus, muitas almas foram se transformando, gente. Toda essa história que eu estou contando aqui, na verdade, muitas almas foram evoluindo, elas foram despertando, elas foram alcançando ao longo de toda essa jornada o seu caminho de luz, de paz, de amadurecimento, de crescimento. Percebe? Tudo isso aconteceu. Não é que na verdade essa humanidade veio perdida. Através de toda essa história que eu pulei aqui, dei saltos enormes, essa humanidade foi despertando, foi crescendo, foi realmente, né, se tornando pessoas melhores, né, e o mundo foi realmente se reconfigurando, né? Se a gente olhar o mundo da era medieval, se a gente olhar a época de Roma, se a gente realmente existia uma violência acentuada. Hoje já não é assim. Existe problema? Claro que existe problema. Estamos no mundo de provas e expiações ainda, não é? Mas muita evolução já aconteceu. E hoje nós se beneficia de muitas coisas que aconteceram no passado. E a gente foi caminhando, né? Então do espiritismo, foi andando, a Revolução Industrial foi caminhando, até que infelizmente estoura a Primeira Guerra Mundial,
Foi um acontecimento muito triste para a espiritualidade, né, para Jesus, porque na verdade Jesus não interfere naturalmente no livre-arbítrio da humanidade, da coletividade, assim como na verdade, né, ele não consegue evitar com que os sofrimentos decorrentes das opções que nós vamos vivendo, coletivamente falando, eles aconteçam, mas esse anjo de bondade e de amor esteve o tempo todo ali auxiliando e amparando, quiçá as nossas falhas, as nossas imperfeições. E auxiliam para que a Primeira Guerra ela se acabe com a Alemanha, perdendo a guerra, né? Infelizmente, Jesus sabia que haveria de vir uma segunda onda, ainda mais brutal. Os Espíritos também sabiam, ainda mais perversa do que a primeira, e de fato, a Segunda Guerra acontece no seio da Europa, né? Onde a França, até aquele momento, tinha um papel relevante no mundo, né? Como recebedora, né, da confiança de Jesus, onde ali foi o berço de muitas descobertas, a Alemanha da mesma forma, a Inglaterra idem. A Segunda Guerra acontece, barbaridades, elas acontecem aos milhares, milhões e milhões de pessoas perderam as suas vidas. Realmente foi uma época muito triste da humanidade. E o poder então, aqui eu pulei um pouquinho a questão do desenvolvimento da América, mas Jesus também atua na América com a imigração do povo norte-americano, que foi populado, na verdade, por espíritos mais amadurecidos e mais experientes. Assim aconteceu, tá? A população da América sob o influxo divino, né? Que começa a falar, está na hora de despertar a América, porque o velho mundo está dando problema, né? Vamos ter que fundar aqui um novo povo e começar a estabelecer as relações de equilíbrio no poder. Mas voltando então à Segunda Guerra Mundial, dado aqueles acontecimentos nefastos, né, que milhões e milhões de pessoas perderam suas vidas, o poder então econômico, científico, ele é transferido pela providência divina por Jesus, fala, não pode mais ficar na Europa. Este poder, né, ele é dado aos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos naquela época ele emerge como um grande país, capaz de dominar, estender o seu poderio ao globo norte. A gente sempre teve um representante ao longo da história: Egito, Índia, Roma, Grécia, Atenas, França, Alemanha, Inglaterra foi migrado para os Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos então, com o apoio divino, ele entra na guerra para poder acabar com aquela guerra, acabar com aquele morticínio, porque na verdade os alemães, segundo o livro Caminho da Luz, populado por povos espartanos, porque as coletividades também, elas são definidas de acordo com as afinidades dos povos, as coletividades, e a Alemanha então era ocupada por povos espartanos, segundo nos traz, que era um povo bélico, gostava da guerra, né? E falhou nas suas missões. Ele é transferido para os Estados Unidos, então entra na guerra, e aí acontece o que acontece. E Jesus, na verdade, mesmo face dessas ignominias humanas, dessas injustiças, dessas mortes, segue amparando através de toda a estrutura que ele mesmo organizou, porque ele não foi responsável apenas pela organização terrestre, ele organiza todo o entorno espiritual, em torno da terra, toda a governança espiritual, todo o estado de tratamento, ele também preparou, porque senão como é que ia acontecer as coisas, né? Na verdade, os espíritos iam morrer, a gente ia desencarnar e o que ia ter lá? Não ia ter governança nenhuma. Então Jesus também estabelece esse controle, essa administração espiritual. Então, pessoal, para fechar aqui, peço perdão pelos saltos que eu dei aqui na história, né? Para quem puder, eu recomendo muito a leitura do livro O Caminho da Luz, né? Ele realmente traz uma visão excelente da história humana. Eu já fiz uma vez eu conversei aqui sobre um grande projeto, o projeto do homem, né? E talvez essa conversa aqui era um pouco uma repetição do que eu já falei, né? Mas note que em todas essas passagens, né, Jesus esteve sempre influenciando. Então, quando a gente olha, né, para a vida de Jesus na Terra e a gente acha que ele fez muito, então a gente saltou ele agora para uma outra dimensão, porque foi apenas uma passagem dele, extremamente breve.
realmente, em cada erro nosso, a gente provocou esse sofrimento em Jesus. Não foi apenas os açoites aqui da terra, os insultos que ele sofreu enquanto encarnado. Né? Ele também se chateia durante, né, os nossos enganos, durante os nossos erros coletivos enquanto humanidade, né? As apostas que ele fez ao longo dos anos, do tempo, né, nas nações, para que elas se levantassem como as orientadoras da evolução humana, no entanto falharam, né? As descobertas que ele permitiu aqui existir para que a humanidade evoluísse, no entanto essas descobertas foram completamente deturpadas, né? E foram utilizadas para o sofrimento. Por exemplo, a descoberta da atomística e da bomba nuclear, né, foi realmente deturpada. O próprio Evangelho Divino, por mais que tentasse a humanidade deturpar, né, durante aqui, o Concílio de Marcelo, se eu tenho uma ideia, aqui na verdade foi um grande acordo que foi feito entre todas as religiões que não eram católicas. Então, para que pudesse se estabelecer um papado, eles tiveram que, na verdade, ajustar o Evangelho. Falou, pera um pouquinho, só entra se você arrumar esse trecho aqui. É mais ou menos igual a Constituição do Brasil, né? Ou qualquer nação. Pera um pouquinho, só aceita essa lei se você acomodar isso com o que eu preciso. E foi assim que foi feito. Não conseguiram mudar o sermão da montanha, porque isso é inviolável. Ali a essência do ensinamento divino de Jesus está ali estabelecido. Então Jesus é um sol de vida, gente. Irradia, e sempre irradiou e irradia conhecimento, paz, evolução, amparo constante. Ele vela pela coletividade, mas assim também pela individualidade de todos nós. Se pelo simples fato de lembrar da figura desse Espírito, a gente já sente um bem-estar. Por quê? Porque tamanha a sua influência sobre a humanidade, tamanha a sua abrangência na sua humanidade, que basta pensar em Jesus para a gente se sentir bem. Então, à luz de todos esses acontecimentos, acho que nos cabe, né, refletir sobre todo esse esforço que ele fez, né, desde a concepção do mundo até hoje, e a gente começar a fazer alguma coisa diferente, exatamente nas nossas vidas. Né? A gente começar realmente a reagir de uma forma diferente em relação à nossa vaidade, ao nosso orgulho, não é isso? À nossa impaciência, aos nossos queixumes, porque ele jamais se queixou, em todo o sofrimento dele não teve uma murmúria, né? E a gente reclama do sapato apertado até, né, da cor, enfim. Então acho que assim, pessoal, é a gratidão nossa também, a esse grande Espírito, né, a gratidão infinita, né, de todo o esforço que ele fez e faz, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa crescer, para que a gente possa avançar. E o mínimo que a gente pode fazer, gente, é realmente demonstrar, não pelas palavras, mas pelos atos, que de fato a gente está aprendendo alguma coisa. Porque em todas essas passagens, conhecedores que a gente tem, que a gente das viagens que o Espírito faz, dos papéis diferenciados que nossas almas ocupam no tempo, é muito fácil deduzir que todos nós estivemos em todas essas passagens falhando. Falhando, a gente cometendo erros, barbáries, né? Em nome do próprio Cristo, em nome do próprio amor falhamos, em nome da paz usurpamos, violentamos os direitos alheios, e até hoje nos achamos no direito de continuar sendo os espíritos que fomos no passado, prejudicando, ofendendo, retrucando, ferindo, sendo exigentes, impacientes, intolerantes, brutos. Somos nós. Então vamos refletir em tudo isso, tudo que fez e ainda continua fazendo. Eu estou aqui que nem você hoje, eu estou meio chorando hoje, né? Vamos refletir em tudo isso, tá bom? Muito obrigado a todos, novamente pela paciência de ter me ouvido, perdão pela simplicidade das palavras, dos pulos que eu dei aqui na história. Procure ler esse livro, realmente vocês vão encontrar muita coisa nele. Depois da morte vai também enriquecer essa conversa, tá bom? Um excelente Natal a todos, muita paz, muita luz, muito amor. Muito obrigado.